Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e hoje nós vamos ler e comentar com vocês o capítulo 13 do livro de Gênesis. Como de costume, estou aqui com os nossos amigos Thiago Moreira e Carol Simão. Como eu sempre falo, tudo bem com vocês? E aí fica aquele silêncio para ver quem vai, quem não vai, eu vou. Tudo bem, Carol, com você? Tudo bem, então. Tudo bem, pessoal? Aqui é a Carol Simão, @somentecarol lá no Twitter. E vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. A promessa aí é que a leitura hoje seja mais rápida, né? Vamos ver. O Thiago já fez um nãozinho aí. Olá, pessoal. Sou Thiago Moreira, @ThiagoS_Moreira aí no Instagram e no Twitter. E estamos juntos aí para o capítulo 13 de Gênesis. Estamos avançando bem e agora vamos entrar um pouquinho mais na vida de um personagem que vai ter importância aí no livro de Gênesis, que é o sobrinho de Abraão, né? Ló. Que não é o Jó. Não é o Jó. Não, eu lembro que eu era criança e eu confundi os dois. Então deve ter alguém que confunde os dois ainda. Antes de irmos à luta, a gente tem que lembrar que a gente está lendo na NVT, nova versão transformadora, com os direitos cedidos aí pela editora Mundo Cristão. Então você, óbvio, pode seguir aqui com a tradução ou a versão que você mais gosta, mas nós, pela fluência do texto e tudo mais, a gente vai seguindo nessa experiência aqui pela NVT. Agora sim, Carol, sua vez. Vamos lá, então vamos do versículo 1 ao versículo 13 e aí a gente começa a conversar um pouco. Abrão saiu do Egito e subiu para o Neguebe, junto com sua mulher, com Ló e com tudo o que possuíam. Abrão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Neguebe, prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente, e onde Abrão havia construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor outra vez. Ló, que viajava com Abrão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gado e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abrão e Ló, com todos os seus rebanhos, vivendo tão próximos um do outro. Logo, surgiram desentendimentos entre os pastores de Abrão e os de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus também viviam na terra. Então, Abrão disse a Ló: "Não haja conflito entre nós, ou entre nossos pastores. Afinal, somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda." Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o Jardim do Senhor ou como a terra do Egito. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou de seu tio Abrão. Assim, Abrão continuou na terra de Canaã e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Acho que vale pontuar que o Abrão tinha acabado de ser expulso, né? Lembrada o episódio da semana passada aí, onde o Abrão tinha dado um embromation lá, dado uma enrolada no faraó. O faraó ficou bravo, devolveu os bens dele e falou: "Sai fora daqui, não quero mais você daí." Por isso, Abrão saiu do Egito, que é como começa o capítulo, né? Ele foi expulso de lá, ele tinha ido pra lá por causa da fome, né? Que aparentemente já tinha sido resolvida. O texto não mostra pra gente quanto tempo ele acabou ficando lá no Egito, mas pelo menos essa questão foi resolvida. E aí subiu para o Neguebe. Neguebe é toda a região sul ali
Não sei se você conhece o mapa, mas desce verticalmente o Rio Jordão, ele desemboca no Mar Morto, que é aquele que todo mundo boia lá e tal. Pra quem conhece um pouco, é o lugar mais baixo da Terra, né? O ralo do mundo, eles dizem. E aí ele fica ali naquela região sul ali de onde é Israel hoje. Leva então todo mundo. A gente tem o Ló acompanhando ele desde quando eles saíram lá de Harã. E como o pai do Ló tinha falecido, ele meio que se tornou quase um filho aí pra Abrão. Acho que esse contexto é legal a gente relembrar. E só uma curiosidade, Thiago, você falou de Negueb aí na região sul, e Negueb é o nome da região, lógico, mas o significado da palavra Negueb é sul. Olha aí. Daí que vem o nome, inclusive, né, da região ali, né? O que é interessante é que se você olha o capítulo 12, isso é legal da gente estar fazendo essa leitura sequencial, né? Isso é muito bom, você que lê sua Bíblia em casa aí, sempre pegar um livro e ler de forma sequencial. Nada contra leituras que vão pulando, mais devocionais e tal, mas é interessante porque você começa a perceber algumas coisas que o autor que escreveu aquele livro como um todo quer mostrar pra gente, né? Abraão tá fazendo o caminho inverso agora, né? Ele tá fazendo justamente o caminho que ele fez para descer pro Egito, desde que ele chegou lá, né, em Canaã. A gente vai ver que ele vai fazendo, na leitura que a Carol fez, o caminho inverso. Lá, quando ele estava no capítulo 12, o último lugar que ele passou foi o Negueb antes de chegar no Egito. Agora ele volta pelo Negueb. E sobe depois até ele vai Betel passar Ai, pela né? região entre Betel e Ai, exato. Onde ele construiu o altar e tal. Então ele vai voltando da onde ele tinha saído, né? Justamente o caminho inverso que ele tinha feito. E Sim. isso vale até espiritualmente pra ele, né? É interessante. Eu queria começar aqui fazendo um questionamento, não sei se é importante, mas eu tive essa dúvida durante a minha leitura. Nós sabemos um pouco mais pra frente, e dessa vez eu não quero dar spoiler, mas eu acho importante só situar pra minha questão. Que Ló vai depois viver ali na região de Sodoma e Gomorra com sua família. O texto já dá esse spoiler. Isso. Mas aqui tá falando que Abrão, junto com sua mulher e Ló, e tudo quanto eles possuíam. Minha questão é, e eu não sei se é importante a gente questionar isso, Ló já era casado com uma das mulheres da família de Abrão, etc. Ou ele acabou se casando com uma mulher lá de Sodoma e Gomorra, e o que talvez até a gente conhece mais ou menos a história dela, mas que até causou depois o fato dela não querer abandonar a cidade, ou abandonar, mas ficar com aquele sentimento de, poxa, é minha terra. Eu fiquei com essa dúvida exatamente pelo que acontece mais na frente, entendeu? Porque eu acho que se fosse uma mulher da terra lá de Abrão, Sara e do próprio Ló, talvez ela não tivesse aquele sentimento de abandono da cidade. É uma boa pergunta, eu não sei. Eu acho que ele já estava casado, porque assim, ele vai pra lá e aí depois ele sai, ele, a esposa e as duas filhas. E aparentemente as duas filhas, pelo que vai acontecer, estão muito longe de serem crianças ainda, né? Então... Ah, sim, que elas já eram casadas também, né? Mais pra frente. Eu não quero queimar essa largada, mas... Eu não sei se passou tanto tempo, mas de fato a esposa dele não aparece em lugar nenhum. Talvez uma pista, apesar de não ser tão claro, e foi uma boa pergunta, porque eu nunca tinha pensado sobre isso. Mas eu fui olhar rapidamente aqui, enquanto você perguntava, né? Falei, deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Talvez uma pista apareça na leitura do próximo episódio, capítulo 14, quando é dito assim, no versículo 16. Abrão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Então, talvez ali... A gente sabe que o texto, geralmente, a gente até já mencionou isso, genealogias não falavam muito de mulheres, a não ser quando era muito importante... Então é provável que ele já fosse casado, mas eu acho que o texto não nos dá essa resposta. Pelo menos que eu me lembre. Gostei, Carol. Também nunca tinha pensado nisso e pode ser que tenha bons desdobramentos aí. Tem uma coisa que me incomodou no texto, e é legal, porque é uma coisa que me incomodou só depois de eu ter ido pra Israel, porque antes eu não tinha ciência da coisa. Lembra quando a gente foi lá pra região sul, Thiago? Pra Negueb? Era o que ali em volta do Mar Morto? Deserto pra caramba, certo? Aqui fala que ele foi nas planícies do Jordão. O Jordão, ele acaba no norte do Mar Morto. E a região que parece que eles estão é o entorno em volta da parte sul do Mar Morto. Ou seja, já nem tem Jordão mais lá. E aí quando o Abrão fala, escolhe onde você quiser, o Ló olha pra leste,
que a região, eles estão no Negueb, ele olha para aquela região, as planícies dele, e aí pelo que eu tava pesquisando no texto, ele olha tanto pro lado esquerdo quanto pro lado direito ali, porque a irrigação acontecia pros dois lados. E eu falei, mas que raios, aquela terra não é fértil, é uma terra horrorosa. Tanto que foi lá que a gente visitou um lugar que eles faziam plantação de alface por gotejamento, lembra? Sim, e aí a gente falou, caramba, plantando alface num lugar nada a ver aqui assim, que é muito legal de ver essa... Sistema de irrigação. Essa tecnologia que Israel usa e tal. Mas assim, na minha cabeça, eu falei, mas não casa o lugar que eles estão com a escolha do Ló por uma terra boa e tal. Aí eu fui atrás de material arqueológico, né? E aí tem indícios arqueológicos mostrando que a região sul ali, tanto o finalzinho do Jordão ali, quanto toda a volta do Mar Morto, ela era extremamente rica de solo, de vegetação, de tudo. Muito tempo atrás, né? Coisa que hoje não é mais. Inclusive tem alguns comentaristas que pegam a destruição de Sodoma e Gomorra como não só das cidades ali, mas a destruição de toda a região na parte fértil dela ali, como condenar a terra ali também. Aí eu falei, bom, aí passou, tudo bem. No próprio comentário da Bíblia de Estudo da NVT, o comentarista ele fala isso, né? Que sobre esses indícios e que hoje a região é bastante desolada, né? E a gente viu isso mesmo, é montanha, pedra e mais nada. Então, exatamente. E o Mar Morto pra você ir lá tomar banho e ficar salgado. Boiando. Com a revista na mão, assim, ó, lendo no mar. Fica aí, se você conhece o mapa de Israel e talvez tenha essa dúvida aí, é isso. Na época era fértil e era vistoso aos olhos. Bem vistoso, aparentemente, no texto. Mas antes de chegar nessa parte, eu acho interessante 2 destaques aqui. Primeiro, né, no versículo 2 que fala como Abraão já era alguém muito rico nessa época. Ele já entra no Egito com posses, né? Sim, ele saiu rico lá da casa da terra de Harã e acumulou mais no Egito. Então a gente vê ele rico aqui, não só ele, o próprio Ló prosperou, né, financeiramente ali junto com Abrão. Agora, o que eu acho interessante, e para mim isso é uma questão textual mesmo. Eu acho que Moisés, que está escrevendo, quer nos mostrar isso. Tiago destacou isso no último episódio. O que Abrão não fez no Egito? Levantou um altar, né? Um altar? Exatamente, não adorou. Ele não levantou um altar. E agora, quando ele volta, lá no versículo 4, tem o mesmo destaque que tinha que a gente leu no último episódio também. Onde Abrão havia construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor outra vez. Me sugere um retorno mesmo, um arrependimento, né? Sim. Fiz besteira no Egito, não fui uma bênção para as nações, não adorei o Senhor, pelo contrário, tive medo, menti, agora eu estou retornando à adoração. Muito em linha daquele texto do Novo Testamento, né, que fala onde caiu, volta e se arrepende, volta para aquele lugar e retoma de onde você tinha caído. Apocalipse 2, da igreja em Éfeso. Isso. Então eu acho que esse é um destaque dessa primeira parte do texto de Abrão voltando a adorar ao Senhor e voltando a alinhar sua mente com as promessas e com o relacionamento que Deus tinha feito com ele. Então acho que isso nos coloca de volta aqui na trilha de Abraão, que a gente vai ver que tem altos e baixos durante todo o caminho. Ele é o pai da fé, aquele homem que toma decisões que você fala, nossa, que homem de fé, e de repente ele é o homem que não confia, aí depois ele volta e tem uma montanha-russa aqui, né? É tipo a gente, nossa, assim, né? É, isso que eu ia falar. Estou me identificando. Mas uma coisa interessante pra gente notar é que começa a ter uma briga aqui entre os pastores de um, pastores de outro, e falar a terra não comportava tanta gente, né? É interessante pensar que aqui a região onde eles estão, ela é um pouco alta, em relação ao nível de mar, assim. E normalmente os animais, e tanto animais quanto plantação e tudo, eles eram irrigados com cisternas, né, com poços. Então, não tinha grandes rios passando ali, onde a coisa era facilitada, como tinha acontecido lá no Egito com o Nilo, e como acontecia na região do Rio Jordão, que é para onde o Ló se interessou de ir aí. Então, assim, acredito que a vida com os animais, ela tinha, de fato, mais essa complicação no caso de você precisar da água ali, ficar tirando de poços, cavando poços e tal, que é uma coisa muito importante aí para a região. A gente vai ver esse negócio de cavar poços um pouquinho mais à frente aqui em Gênesis como algo muito importante para a vida no pastoreio mesmo ali.
Então explica um pouco por que tinha tanta dificuldade com os animais aí. O texto dá 2 motivos aqui, né? Pela questão da separação que vai acontecer entre Abrão e o sobrinho Ló. O primeiro é que não tinha recurso suficiente para sustentá-los. Uhum. Ou seja, eles tinham prosperado, tinham muitos animais e conviver junto estava ficando difícil. Não tinha alimento para todos os animais. E não tinha só eles dois, né? O texto menciona ainda os cananeus e os ferezeus também morando ali e também dividindo as coisas, né? Sim, que na verdade eram os que habitavam na terra, né? Eles estavam lá como peregrinos, né? Isso. Viajando. E o segundo motivo que o Thiago falou também foi o desentendimento. Né? Começou a ter uma contenda aí, né? Desentendimento, como foi traduzido aqui na NVT, entre os pastores de Abraão e de Ló. Que foi por causa, né? Provavelmente... Poxa, o meu gado não comeu ainda hoje, tá? Aqueles conflitos lá, você pegou toda a grama aí pra você, tá? Eu vi um comentarista, o Wiersbe, lá na Bíblia de Estudo dele, eu acho que ele apelou um pouco, mas talvez tenha um pedacinho disso. Ele tenta, às vezes, espiritualizar demais a coisa, eu acho, né? Mas, enfim, fica aí, pelo menos como aplicação para os dias de hoje, ele defende com unhas e dentes que o Ló aqui, ele tá totalmente diferente do Abrão, porque Abrão confiava em Deus, tanto que Abrão falou, ó, vai, escolhe você primeiro. E que Ló já não tava mais na mesma página do que o Abrão, sabe? E tanto que Ló, a própria conduta do Ló, quando ele vai para lá, não só quando ele vai, né, mas quando ele escolhe Sodoma e Gomorra, ele já sabia que o local era muito perverso. Ainda assim, ele escolhe ir pra lá porque, apesar da devassidão do povo, eu prefiro a terra bonita. E olha, eu vou dizer agora isso, alguém que saiu do interior de São Paulo e mora em São Paulo, capital hoje, tá? Eu não gosto da cidade de São Paulo. Eu amo São Paulo. Você gosta? Também. Eu amo São Paulo, amo. Eu me vejo fora daqui, todo mundo acha que eu sou louco. Nossa, não, então, mas o que eu tô dizendo é assim, eu vivi aquela questão, não só vivi, mas vi muita gente perto de mim vivendo isso, aquele sonho de, vamos a São Paulo, porque em São Paulo é tudo lá, sabe? Tudo tem lá, tem variedade, tem restaurantes, tem saúde... E tem toda a devassidão que a gente sabe também. Então, assim, eu vim pra cá pra estudar na época da faculdade, conheci a minha esposa na faculdade, e aqui fiquei, moro aqui, não gosto, gostaria um dia de voltar pro interior, de fato as oportunidades, pensando no próprio Clube Ictus, as editoras quase estão todas aqui, o trabalho da minha esposa tá aqui, e no que ela trabalha não existe essa opção fora, sabe? Mas é um preço caro pra pagar. Eu não tô falando de dinheiro aqui, sabe? Eu tô falando de viver num meio bem mais ímpio do que um meio de interior, assim. Se você já teve a experiência dos dois, talvez você entenda um pouco o que eu tô falando. Assim, eu não me arrependo de ter vindo pra cá, mas é meio que essa escolha que o Ló fez, sabe? Sair, assim, ir pra um lugar rico, ir pra um lugar onde eu vou ter emprego, onde eu vou ter dinheiro, onde eu vou ter tudo, mas é um local complicado. Me senti até mal gostando de São Paulo. Olha só. Não se sinta. Eu também gosto. Mas é que você criou uma comunidade de cristãos no seu entorno, Thiago. Isso aí é mais fácil. Mas não sei se eu tô viajando. Mas eu acho que tem duas coisas aqui, Thiago. Eu acho que o comentário que você falou do Wiersbe, acho que ele tem sentido. Eu não sei o quanto tem influência no desentendimento. Eu acho que o desentendimento, pela leitura do texto, foi entre os pastores, não foi entre Abraão e Ló. Então, eu disse que ele forçou a barra porque ele pega muito nessa do desentendimento. Eu falei, não, isso tá no texto, né? Só ler. Mas depois, isso nos mostra um pouco sobre o caráter de Ló, sim. Eu acho que a gente vai comentar um pouquinho, mas eu acho que o texto nos destaca algumas coisinhas sobre Ló que não estava tendo uma atitude correta assim. Aí a gente entra no versículo 8, né, onde Abraão fala com Ló. Diante do conflito que estava surgindo entre os pastores, né, Abraão chama o sobrinho, que ele cuidava, né, era responsável por ele, e aí tenta resolver a questão, né, falando que não deveria haver conflito entre eles, porque eles eram parentes próximos, né, irmãos em algumas traduções, a ideia de parentesco ali. E aí Abraão fala, olha... A região está à sua disposição, escolhe aí a parte que você quiser e a gente vai trilhar caminhos diferentes. Esse método é muito estranho, né? Porque assim, se a gente for pensar, o Abrão, ele é mais velho, ele é de uma geração anterior à geração de Ló, e meio que ele que é o patriarca do contexto ali. E ele abrir mão da escolha, porque ele tinha a escolha, ele podia falar, quer saber, Ló, vai lá pro Egito, você tá enchendo o saco aqui?
vai embora. Não tá bom aqui? Vai embora. E ele estaria no direito dele, de hereditariedade, de ser mais velho, de tudo. Mas ele fala não. Aqui sim fica muito claro que ele... Porque assim, ele já tinha recebido uma prévia de promessa de Deus lá no começo do capítulo 12, não foi? Que Deus falou, essa terra vai ser sua. Ó, pensa assim, Deus tinha falado pra ele, olha, vai lá, essa terra que eu vou te mostrar, vou fazer você uma grande nação, abençoarei, você será, enfim, você será uma bênção pra outros, abençoarei. E ele já tinha mencionado que a terra seria dele, não tinha? Versículo 7 do capítulo 12. Darei esta terra a seus descendentes. Isso. No entanto, ele vem pra Ló e fala, Ló, escolhe se Ló escolhesse aquela terra, sabe? Ele estaria colocando à disposição de Ló exatamente o que foi prometido pra ele. E eu acredito muito aqui que é muito essa parte da fé dele de falar, olha, não importa o que Ló escolha, Deus vai cumprir os seus caminhos. Ele já demonstra uma maturidade muito grande aqui, eu acho. E a gente tem que se apropriar disso pra gente também, assim. Não importa o que nós fazemos, as escolhas que nós fazemos ou as escolhas que as pessoas fazem que afetam aquilo que vai acontecer pra gente, o plano de Deus não vai sair do rumo, sabe? Não vai. A gente pode sim, nós sairmos do plano de Deus e fazermos coisas contra a vontade de Deus, isso não é isso que eu tô dizendo, tá bom? Mas o que eu tô dizendo é que não tem como a gente estragar o plano de Deus. Seja, vou dar um exemplo idiota assim, tá? Vamos supor que Deus apresentou uma pessoa e falou, ó, vai lá, Tiago, você tem que apresentar Cristo pra ela. E aí eu não vou. Deus pode me tratar da mesma forma que ele fez com Jonas, por exemplo, que a gente vai chegar lá um dia. Ou pode ser que de fato não seja eu que vá lá. Só que Deus vai providenciar uma outra pessoa pra ir lá falar pra aquela pessoa e aquela pessoa vai ser evangelizada, Cristo vai ser apresentado pra aquela pessoa, apesar de mim. Então, num contexto maior, o plano de Deus ele vai ser cumprido. E aqui, muito mais, porque não é uma coisa simples, uma causalidade. É uma promessa, e a gente que tá vendo a história toda, Abraão não tinha esse conceito ainda, mas a gente sabe que essa promessa para Abraão era o início de todo um povo, sabe? Deus não ia mudar de plano aí. O que eu acho que esse texto nos ensina, que é interessante, né, uma lição que eu tirei para minha vida desse texto, é que generosidade é resultado da confiança em Deus. Verdade. Abraão... Você vê que no texto anterior, ele não confiava em Deus. E aí ele estava com medo. E o medo o fez a cometer loucuras, né? A expor a sua mulher, né? A expor a promessa que Deus tinha feito para ele. E uma série de coisas. E agora Abraão parece que aprendeu a lição. Aí ele volta, adora. E é como se ele falasse assim, bom, Deus prometeu, Deus vai cumprir. Eu não preciso brigar por nada aqui, né? Então... escolhe você, pode escolher. Eu confio que Deus, não sou eu, não são meus planos, que eu já vi que não deram certo no Egito. Não é a minha forma de resolver a questão. Então, pode escolher. Então, muitas vezes as pessoas, elas se prendem, às vezes, em serem mesquinhas, desobedientes, avarentas, por falta de confiança. Generosidade é resultado de confiança. Eu confio no Senhor e eu sei que Ele vai suprir, eu sei que Ele vai cumprir suas promessas, então eu posso fazer com liberdade, ser generoso, ser gracioso. Então eu acho que isso é uma lição que o texto nos ensina aqui também. Eu acho que o mais interessante é que a gente viu aqui um pouquinho antes, que ele fez um altar para o Senhor. Então, ou seja, ele... estava ali em comunhão, né? Diferente do que aconteceu no Egito, né? Em nenhum momento no Egito ele conversou com Deus, né? Antes de tomar qualquer decisão, né? E a gente até mais pra frente vê que acontece isso com Josué, né? Que enquanto Josué falava com Deus, pedia orientação dele, tava tudo certo, né? Mas quando ele decidiu fazer por conta, né? Se deu mal. E eu acho que é bem isso mesmo, né? Isso é muito recorrente na Bíblia e tem que ser recorrente nas nossas vidas, né? Sim. Antes da gente avançar para o que Ló vai fazer agora, tem um detalhe no texto que eu acho interessante a gente mencionar. Que está no versículo 8, quando Abraão fala para Ló, né? Não haja conflito entre nós. A palavrinha conflito aqui é uma palavrinha que vai ficar famosa na Bíblia, e principalmente no livro do Êxodo, que é o mesmo autor que está escrevendo aqui, Moisés, que é a palavrinha meribá.
Eu não sei se vocês lembram dessa palavrinha. Ela ganha o nome de terra, né? Exato, aquela terra se chama Meribá, porque ali há conflito, há confusão. E é um dos episódios, por exemplo, onde Moisés vai ser dito para ele que ele não vai entrar na Terra Prometida. Que é quando o povo questiona, duvida, e ele vai lá e bate na rocha, fere a rocha, e aquele lugar fica sendo chamado de Meribá, né? De confusão, de conflito. Então é interessante, não sei se Moisés está querendo fazer uma ligação, porque o povo que está recebendo esse escrito de Gênesis já conhecia essa história também, já tinha passado por esse momento. Já conhecia a terra de Meribá e a palavra que ele usa é Meribá, né? Exato. Né? Então é uma palavrinha que vai ficar famosa. Depois é citada nos Salmos também. Então é uma palavrinha que vai ficar famosa na Bíblia e na história de Moisés. Bom, e aí Ló age do jeito que, assim, se você tem 2 filhos, você sabe o que é, né? Abre a caixa de bombom e fala, você escolhe primeiro. Sempre você vai escolher o melhor, né? E deixar aquele crocante tudo duro de amendoim torrado pro seu irmão. Mas enfim, é isso que o Ló faz, né? Eles olham, putz, aqui tá ruim, tem que ficar cavando poço. Quer saber, ó, ali tem um rio, acabei de viver um contexto de rio ali no Egito, que era tão mais fácil, tudo. Deixa eu ir pra lá. Ah, mas lá mora um povo muito zoado, hein? Ah, Deus proverá. É interessante que o texto, eu gostei da tradução usada, apesar dela não ser muito literal, mas o sentido dela é muito bom, que diz que Ló olhou demoradamente. Né? Literalmente ali no texto é levantou os olhos, né? Parece que ele ficou analisando, né? Contemplando, né? A região, e aquilo de alguma forma foi o seduzindo, né? Então ele levantou os olhos, assistiu todos os reviews no YouTube antes de comprar, né? E aí começa a descrição do local, que parecia de fato ser um local muito belo, né? O texto parece que ele reduz a velocidade aqui. Sim. Para descrever o local, né? Toda a terra bem irrigada, como o Jardim do Senhor. É isso que eu ia falar. Uma referência ao Jardim do Éden aqui, né? Então, pois é. O que me fez mais lembrar ainda, falei, cara, não foi o Negev que eu visitei, isso aí não parece nada. Assim, não fui no Jardim do Éden, mas aquele desenho da escolinha dominical não tá aparecendo, não. Pois é. Ou como a terra do Egito, né? Que é a terra que eles tinham ido para lá por causa da fome. Então, uma terra rica, né? Que tem muito alimento, que tem muita abundância. Que o Egito era uma potência, né? Naquela época, né? E até os tempos de José, a escravidão era uma potência, né? Então a gente às vezes também esquece disso, pensa que o Egito é só só um deserto. E não, era uma terra muito boa, né? É verdade, porque a visão que a gente tem do Egito hoje é areia e pirâmide, né? Então, não, é verdade, né? O que vem na nossa mente é areia e pirâmide, mas era por causa que também do rio, não deve né? ser, viu? Deve ser tipo os gringos olhando pra gente pensando que aqui é floresta e macaco, né? Sim, né? É verdade. E aí o texto vai descrevendo, né, essa questão aí da beleza da terra mesmo. E de como isso foi atrativo para Ló. E é interessante que cita aí a região, né, na direção de Zoar. E a gente vai chegar lá ainda em Gênesis, porque Zoar vai ser ainda importante na história de Ló. Zoar tá um pouquinho mais pro sul ali, da onde ele foi, é tipo a ponta mais baixa ali, olhando para pontos cardeais. Mas Zoar vai voltar, guarda no bolso. Não vou dar spoiler. Carol, você quer falar o que é zoar? Zoar, talvez não, mas zoar. É o que eu tô fazendo agora com você, né? Eu sei. As crianças e adolescentes de hoje nem usam mais esse termo, eu descobri. É mesmo? Usam outros termos agora. Usa trollagem, usa outras coisas. Nem se fala mais zoar. Caramba. Tamo velho. Tamo velho mesmo. Bom, beleza. Vamos voltar ao texto então, né? Sim. Aí eu acho que o autor, né, Moisés, dá um spoiler pra gente, né? Porque em meio a toda aquela beleza da terra sendo descrita, aí ele coloca um parêntese, né, na história. Isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. É spoiler pra gente que tá lendo o texto na ordem, né? Mas pra quem tá recebendo, já tava no futuro, já sabia, né? Que... Sim, como assim? sim. Talvez a pergunta deles
e o espanto deles fosse o mesmo que o meu. De falar, mas cara, essa terra aí não tem nada demais. É verdade. Bom, e aí o Ló vai pra lá, né? E abandona o pobre Abraão aqui sozinho, que continua ali na terra de Canaã. A gente tá no verso 12 ali. Ló vai embora, muda suas tendas. E aí começa uma fase nova na vida do Abrão, né? Antes de entrar nessa fase nova, eu acho que a gente pode dar um pouco de destaque aqui. Primeiro que o texto, e eu fui até olhar no texto original, e parece que tem uma ênfase mesmo, né? O texto usa exatamente essas palavras. Ló escolheu para si. Parece uma atitude bem egoísta, não só pelos termos usados aqui, mas pelo contexto todo. Ló pensando nele. E como o Thiago disse bem, o costume da época e toda a reverência que se dava ao patriarca, ao mais velho, aquele que tinha sido feita a promessa, Deus prometeu para Abraão a terra, não para Ló. Qual que deveria ser a resposta lógica de Ló? Não, de jeito nenhum. Tio, você que tem que escolher. Você que escolhe e eu vou para outro lugar. Se a gente tem que se separar. Se ele fosse um cara humilde, com senso, né, a resposta dele seria no mínimo essa, entendeu? Não, de forma nenhuma. Você que recebeu a promessa, você que é o pai, você que é o responsável e o que você quiser aí, o que sobrar é meu, entendeu? Ou no lugar dele a gente devia falar, dar uma bronca nos próprios pastores, né? Falar, segura a onda aí, mano, a gente tá com Abraão aqui, Deus tá falando com ele, vocês não estão vendo? Eu quero ficar perto dele. Exato, e a gente se tornou rico, inclusive, porque a gente tá com ele, né? Deus tá abençoando o Abraão aqui de alguma forma e a gente tá junto no pacote, então vocês estão malucos? Mas eu acho que, da mesma forma que a gente falou que a generosidade é o resultado da confiança, o egoísmo, ele vem de uma cegueira, né? Eu acho que Ló não enxergava isso, né? Tava começando a não enxergar isso, tava cego para essa realidade. Tanto é que aí o texto termina, né, falando do povo da região, que era extremamente perverso, vivia pecando contra o Senhor. É interessante o contraste irônico que o texto faz. Ló levantou os olhos, olhou demoradamente para a região e viu toda a região bela, mas ele não viu o que mais importava, né? Que era a condição moral e espiritual da região. O que mais importava ele não viu. E é interessante olhar para Ló, porque assim, a gente já passou um bom tempo com ele na história. Ele saiu lá de Ur, subiu até Harã, ficou junto com Abrão. Em nenhum momento falou que Ló seguia o Senhor. Não envolve ele num momento de adoração, num momento de construção de altares, nada. Não sei nem se ele não continuou a sua vida de politeísmo que ele trouxe lá. A família dele era assim, de Ur, e virou um contraste aí em relação à devoção que era uma novidade na vida do Abrão, né? A devoção a Deus. Sim, não fica claro em nenhum momento que o Ló, de fato, tinha o Senhor como Deus dele também, assim como Abraão teve. Mais pra frente nós vamos ver, até aqui realmente não tem esse destaque. Mais pra frente a gente vai ver que com todas as falhas, Ló é considerado um justo. Até por isso ele é salvo, não vamos dar spoiler, tal, todo mundo conhece essa história, né? Mas Ló é considerado um justo, mas de fato a gente não tem muitas atitudes de Ló como um protagonista de adoração mesmo, não. Mas lá na frente, eu vou dar esse spoiler porque acho que cabe, vai ter um texto que vai falar: lembrou-se Deus de Abrão e viu Ló, que tava se ferrando lá. Mas assim, a lembrança não foi lembrou-se de Ló, lembrou-se do Abrão. Então a impressão que eu tenho é que por causa do Abrão, por ele ser da família do Abrão e tudo mais, Deus cuidou do Ló. Mas pode ser que eu esteja enganado, então vamos guardar pra analisar o texto mais pra frente. Então eu acho que isso nos ensina também, antes da gente ir pros últimos versículos aqui, que são mais curtinhos, isso nos ensina a respeito de nossas decisões. Isso é muito comum na nossa época. Às vezes a gente toma decisões considerando uma série de coisas, mas não considerando o Senhor. Então a gente considera questões financeiras, a gente considera questões de segurança, questões de uma série de coisas materiais. E Ló estava considerando aqui, essa terra é melhor, essa terra é bonita, essa terra eu vou ter boa colheita, essa terra vai ser boa para o meu sustento, eu vou crescer financeiramente. Mas ele não considerou a questão moral e espiritual. E às vezes a gente faz isso. Eu vejo muita gente tomando decisões assim, sabe? Pastor, recebi uma proposta de emprego, vou mudar de cidade, vou mudar de local. Legal. E você vai frequentar qual igreja? Lá, isso eu não vi ainda. Tem uma igreja boa na região? Eu não sei, não vi. Sabe, as pessoas não... Às vezes a última elas coisa, não né? consideram... não consideram quando tá na lista, né? Exato.
Isso me fez pensar uma coisa aqui, é só um parêntese. Na minha lua de mel, nós visitamos uma igreja, né? E aí o pessoal falou assim... Rapaz, isso quer ser crente mesmo, hein, Carol? Então, o pessoal eu falou assim, não poxa, visitei vocês estão nenhuma na igreja da lua lua de de mel. mel. Nem eu que sou pastor visitei. Pois é, a gente foi uma bênção, foi muito gostoso, entendeu? Porque a gente tava ali vivendo uma nova fase da nossa vida e foi muito bom. Inclusive, eu ouvi uma das melhores mensagens sobre o Evangelho de Lucas, que é o meu evangelho favorito, nessa viagem. Foi muito bom e foi uma coisa que marcou, assim, o nosso relacionamento. Então, toda vez que a gente viaja, a gente se esforça muito pra visitar uma igreja. Nem sempre dá, mas a maioria das vezes dá e é muito gostoso. Então, assim, obviamente que talvez não na lua de mel, é que eu viajei muito tempo, eu fiquei muito tempo em lua de mel, então a gente entrou nesse acordo. Mas se você tiver a oportunidade durante uma viagem de conhecer um outro trabalho, é um item interessante. Eu também gosto de visitar igrejas quando eu tô de férias. No lua de mel não fiz mesmo, também gosto. Mas gosto. Só que gosto de visitar igrejas desconhecidas. Uhum. Porque pastor, quando vai visitar a igreja conhecida, os caras colocam pra pregar. Aí você tá de férias e tem que pregar, entendeu? Aí... Verdade. Você vai lá, canta o visitante seja bem-vindo pra você, dá a mão e no máximo convida pra almoçar em algum lugar. Aí que eles vão descobrir que você era pastor. Poxa, perdemos a oportunidade. Pois é. Já dá pra entrar no próximo texto aí, né? A partir do 14. Isso, vou fazer a leitura do 14 aos 18, então. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão: olhe até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte e sul, leste e oeste. Toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Então Abrão mudou seu acampamento para Hebrom, se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manre. Ali construiu mais um altar ao Senhor. A primeira coisa interessante que eu vejo aqui, nessa passagem, aqui no versículo 14, é que o Senhor volta a falar com Abraão, né? É mesmo, né? São duas coisas diferentes do que aconteceu no Egito. Primeiro, no Egito não tem altar, não tem adoração e não tem fala de Deus. Deus não fala naquele texto do Egito. E não tinha falado até agora, né? No 13. No 13 também não tinha falado ainda. Aí o Senhor volta a falar com Abraão. É interessante, eu acho que tem uma ligação nisso aqui. Não sei se eu estou forçando o texto, mas eu acho que tem uma ligação entre adoração e sensibilidade ao direcionamento de Deus. Uhum. O Senhor volta a falar com Abraão aqui no texto e eu acho que esse é o primeiro destaque, né, que a gente pode notar. Um outro destaque que eu dou, e pra mim parece até um paralelismo, não sei se também eu não tô forçando a barra, é que a gente vê no verso 10 que o Ló olhou demoradamente, né, como o Tiago falou, para planícies férteis. E aqui o Senhor fala pro Abrão, agora é a sua vez de olhar demoradamente, olha pra todo lado aí, é tudo seu, ou pelo menos vai ser tudo seu, né? Com certeza é um paralelo, é a mesma palavra, eu fui pesquisar. A mesma palavra que usada que Ló olhou demoradamente é usada para Deus falar para Abraão, é sua vez de olhar, olhe. Então é um paralelo. E dessa vez não é só olhe, né? Ele falou, olhe, beleza, olhou, agora vai e caminha em cima de tudo isso, porque meio que marque seu território aqui, né? Uhum. Muito vai conhecer a terra que eu vou dar para seus descendentes, né? É. Caminhar aí. E até esse momento, Deus não tinha ainda prometido um filho, né, para Abrão. Não, mais ou menos, né? Fala dos descendentes. Implica, né? Mas quando ele fala aqui de descendentes, eu não sei se Abraão já sabia que ia ser através de um filho. Ué, ia ser como? Então, exato. Mas o questionamento é interessante, porque eu já ouvi estudiosos falando, pelo costume da época,
E eu acho que isso tá presente de alguma forma na mentalidade de Abraão, a gente vai ver isso mais pra frente também, de que a descendência poderia ser por alguém que fosse considerado como filho. É isso. O fato do Ló ter acabado de sair de perto e Deus ter falado, ó, prometo de novo a mesma coisa, não se preocupe, não era o Ló. Será que é isso? Exato. Então, Pode eu já, ser, vi, né? já vi comentaristas comentando isso. Que a primeira ideia de Abraão é que seria Ló, o seu sobrinho que perdeu o pai e que Abraão adotou como filho. Uhum. Então eu já vi comentaristas defendendo isso, que a primeira expectativa de Abraão é que a descendência seria por Ló. Depois a gente vai ver que Abraão tem um servo, e aí fala pra Deus, considere o meu servo. Sim, Depois verdade. a história vai aumentando em dramaticidade, né? Não vou ficar dando muito spoiler, mas parece que, pelo costume da época, tinha a ideia, vai suscitar descendência por meio de um parente, não necessariamente um filho, porque a mulher é estéril. E vai dar continuidade à descendência. E parece que Deus vai marcando aqui, ó. Não é Ló. Não é esse, não é esse, não é esse. Até chegar o que era, né? De fato. Me lembrei da escolha do Davi como rei, quando vem apresentando os irmãos mais poderosos, maiores, mais fortes dele, e Deus falando, não é. Imagina a cara de Samuel. Ô, pai, não é esse? E é legal porque o olho humano, né, é muito diferente, né? O Samuel e acho que o Abraão falavam, não, isso é o melhor que vai acontecer. Não é, com certeza é esse aqui. Não é. Aí vem um Zé Mané lá e... esse aí. Não, esse aí. É esse aí. Não vai ser o caso o Zé Mané aqui, né? Mas, enfim. Eu acho legal a expressão, né? Olhe até onde sua vista alcançar. Lembrei daquela parte do Rei Leão. É verdade. Aí do Simba. É verdade. Não, mas são ilustrações Só os mais assim velhos que vão saber. Não, agora tem tem o filme. Tem a né? versão. Tem o filme, né? Tem. Verdade, tem o filme. Então, olha até onde sua vista alcançar, né? E a generosidade, a extensão da promessa, né? Que Deus está dando para Abraão aqui. E aqui tem uma promessa escatológica também, hein? Uma promessa futura para nós aqui. Porque ele fala, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Para sempre. Assim, os judeus hoje, eles têm toda a briga pela questão de terra, é meu ou não é. Aquela é uma terra que foi prometida por Deus para os hebreus, judeus, que foi mudando esse nome, mas o povo continua sendo sempre o mesmo até hoje. E essa terra é deles. É aí que eles se apegam. E mais do que isso, a gente vai ver quando chegar lá pro final da Bíblia, que vai continuar sendo isso. Ainda é a terra deles ali, do povo de Deus, que foi prometida e aparentemente ela não foi 100% cumprida até hoje. Então será, né? Porque Deus não falha. Sim, eu creio nisso também. E é interessante aqui também que, novamente, aquele termo lá de Gênesis 3,15, como se fosse reafirmando lá do descendente, aparece 3 vezes. Essa palavra é muito importante em Gênesis, né? Não só em Gênesis, na Bíblia como um todo, mas ela é muito importante. E aparece 3 vezes, uma vez no versículo 15 e 2 no 16. Dou a você e a seus descendentes, eu lhe darei tantos descendentes, seria possível contar seus descendentes como o pó da terra. É a palavrinha lá de Gênesis 3,15, que é a palavra semente, né? Ou descendência, né? Que foi dito lá que o descendente da mulher, a semente da mulher, é como se eventualmente piscasse aqui o sinal da lembrança da promessa do descendente, né? E aí o Abraão muda de lugar de novo. Ele já tinha ido para Hebron, né? Na época de descida para o Egito, ele saiu de Hebron para Betel-Ai, depois ele desceu para o Negueb, depois para o Egito, não é? Isso. Agora ele completa o retorno, né? Ele volta até onde ele... Se não me engano, o Hebron foi o primeiro lugar onde ele construiu o altar, não foi? Não, o primeiro altar, se eu não me engano, foi em Siquém. É verdade. Foi lá que a gente falou que até que era um local de culto pagão, né? O Carvalho de Moré e todas essas coisas, né? Só um detalhezinho também, no versículo 17, antes da gente terminar, que tá acabando o texto aqui. Quando diz, vai e percorra, é a mesma palavrinha que foi dita lá em 12:1, né? Deixe sua terra. E lá no Egito também, quando o faraó fala, vai embora. Então parece que Deus usa a mesma palavra aqui para Abraão. Então, assim como você saiu da sua terra, vai, né? Vai e percorre a terra que seus descendentes vão herdar. Então eu acho que esses destaques textuais são interessantes. A gente perde um pouco disso nas traduções. Nenhuma tradução conserva, né, esses destaques assim. Mas é interessante quando a gente consegue de alguma forma ter acesso e trazer luz a isso, porque eu acho que o autor está fazendo intencionalmente. Ele está usando os termos aqui intencionalmente para ir lembrando a gente, né,
da promessa lá que foi feita lá em Gênesis 12, né? E aí eu acho que o texto termina da melhor maneira possível, né? Abraão adorando de novo. Ó, você que tá ouvindo, eu tô falando Abraão. Ah, eu já aceitei. Já. Porque na minha mente é Abraão, tá, irmão? Vai ficar aí explicado mais pra frente, mas até agora ele é Abrão ainda, tá? Só pra corrigir o meu erro lá, ele tava entre Betel e Ai, que é ali perto de Jericó, mais ou menos. E o primeiro altar que foi lá no Carvalho de Moré é ao norte, e agora ele desceu pra Hebron, Carvalhos de Manre, e é um pouco no sul, tá? Então ele desceu um pouquinho aí. Não muda nada, mas fica no mapa na cabeça de vocês aí. Ele é peregrino, né? Sim. Mas de uma forma ou de outra ele mora lá agora, é a terra dele. Eu não sei o quanto de senso de posse ele já tinha nisso, ele não tinha a posse. Apesar de ser muito rico, né? É interessante essa riqueza, ela na época era medida pela quantidade de animais, de servos e tudo, e não por causa de posse de terra, né? Isso Sim. fica bem claro, e alguns comentaristas que eu vi falam exatamente isso também. Mas termina, como o Thiago falou, muito bem esse texto, né? Ele junto com Deus, ele na presença de Deus, esperando o que vai acontecer agora, né? Porque assim, todas as quests aí acabaram. Agora ele tá sozinho com suas riquezas, o seu rebanho, na terra onde Deus falou que vai ser dos seus descendentes. Não tem muito mais o que fazer além de esperar agora. E adorar. Adorar isso. Amém. É isso, como a gente falou, foi bem curtinho, né? Nossa, a gente gasta mais de um tempo de futebol nisso, né? Que coisa. Mas tem sido muito bom, assim, pra gente aqui passa muito rápido, é impressionante, assim. Eu olho o cronômetro do gravador aqui, eu falo, caramba, já passou tudo isso, a gente acabou de começar. Mas tem sido uma bênção, espero de verdade que pra cada um que esteja ouvindo aí, esteja sendo uma bênção também. E espalha essa bênção para outras pessoas, sabe? Convida, a gente sempre termina falando isso e vamos continuar falando. Esse projeto só faz sentido se cada vez mais pessoas descobrirem esse projeto. Então é o seu papel, tá? O nosso papel a gente está cumprindo aqui, gastando esse tempo gostoso com vocês. O seu papel é fazer com que esse projeto, essas mensagens, essa conversa ganhe corpo, ganhe musculatura, ganhe ouvintes cada vez mais e ajude a transformar cada vez mais vidas, tanto vidas cristãs que precisam se reconciliar com Deus ou simplesmente chegar um pouco mais perto ou solidificar ainda mais, quanto não cristãos que são interessados em assuntos da Bíblia. Eu só queria conhecer a história da Bíblia, sabe? Apresenta para essas pessoas também, porque com certeza elas vão ser de alguma forma abençoadas, seja só por conhecimento, seja talvez até por uma conversão, né? Deus é que sabe. É, exato. Se esse projeto aí tá abençoando sua vida, tá te edificando, tá sendo um momento gostoso aí pra você de conhecer a Bíblia, compartilha com alguém. Fala assim, olha, poxa, que legal, tá sido muito bom pra mim, eu consigo ouvir indo aí pro meu trabalho, no carro, eu consigo ouvir fazendo meu exercício de manhã, não sei, mas você pode compartilhar com outras pessoas aí, ajudar outras pessoas a serem abençoadas também pela palavra do Senhor e fazer com que esse projeto chegue a mais vidas aí. E se você quiser se envolver financeiramente com esse projeto, tá? Esse projeto está sendo oferecido gratuitamente e vai continuar assim até o final. Isso é bem importante frisar. Mas ele custa bastante dinheiro para ser feito em todas as etapas de produção. E a gente tem feito assim, por fé, como a gente usou hoje nos comentários de hoje, a gente tem feito assim generosamente, porque de fato a gente acredita que Deus tem muitas vidas para abençoar através daquilo que Ele já tem dado pra gente. Mas se você quiser fazer sim parte disso, até como se fosse um ministério missionário nosso, sabe? Tem na descrição desse programa aí todas as formas que você pode seguir para ajudar a gente, tá bom? A gente não gosta muito de ficar batendo nessa tecla, mas é uma parte importante, assim, que com certeza pode ajudar a gente a melhorar a qualidade e fazer cada vez melhor. Muito obrigado mais uma vez pela audição e até semana que vem. É isso aí, pessoal. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Valeu, pessoal. Muito bom estar com vocês de novo. Até a próxima.